Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E no vídeo de hoje o tema é a discografia de um importantíssimo cantor e compositor brasileiro que, na minha opinião, ele criminosamente não é reconhecido no mesmo nível de grandes nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, por aí vai. Se trata de Walter Franco. Walter Franco, para mim, foi um dos mais geniais nomes da MPB. O problema, talvez ele não ser tão reconhecido, é que ele não produziu muito. Em mais de 40 anos de carreira, ele produziu 6 álbuns, além de alguns compactos também. Então a gente vai falar sobre esses 6 álbuns no vídeo de hoje, e começando obviamente pelo primeiro deles, esse clássico aqui. Ou Não, também chamado apenas de Walter Franco. Na verdade, na contracapa que ele está escrito Ou Não, aqui no caso. E esse Ou Não eu considero um dos discos um dos experimentos mais radicais na música popular brasileira. Canções assim que ele até a respiração é utilizada como instrumento, como no caso de Mixturação ou Me Deixe Mudo. Isso aí que foram altamente inovadores para aquela época. Esse disco saiu no Iluminado, ano de 1973, Iluminado para a MPB. Tem até um livro sobre a MPB dos discos lançados em 1973. Foi o ano que a MPB renasceu, se reinventou, como foi tratado nesse livro. E Ou Não faz parte, está escrito aí, nesse livro, está mencionado nesse livro, tem um capítulo só para ele. Como eu falei, um experimento bem radical de música. As músicas são bem cruas, a produção não é boa, mas não, assim, não tem muitos instrumentos, é mais ele com voz de violão mesmo. Então as músicas são bem cruas e bem instigantes também. Então aqui praticamente o disco inteiro é destaque. É difícil pensar uma música como destaque, mas as minhas preferidas aqui são Pátio dos Loucos, Fundo do Poço, Cabeça, que foi campeã de várias, até hoje considerada a música mais vaiada em festivais MPB, certo? E também eu colocaria Me Deixe Mudo. Me Deixe Mudo depois ficou um pouco mais conhecida porque o Chico Buarque regravou essa música no álbum que ele fez meio com uma vingança para os críticos, que os críticos naquela época sempre diziam: o Chico Buarque é um ótimo compositor, mas não devia cantar. Então ele fez um disco só com músicas que não eram dele. Na verdade tem uma música dele, mas está com um pseudônimo, como Julinho da Adelaide, que é o Chico Buarque, na verdade. Então, Me Deixe Mudo foi regravada pelo Chico Buarque no álbum Sinal Fechado, esse álbum que eu falei que só consta praticamente de canções que não são da autoria do Chico Buarque. Foi uma vingança e o pessoal falava que ele não deveria cantar, deveria ser só compositor. Só que a versão do Walter Franco é inigualável, isso a gente não tem nem como dizer. A música, ela começa aos poucos, começa bem baixo, depois vai aumentando de intensidade, depois vai abaixando novamente. Então tem um efeito muito bom. E a música No Fundo do Poço, ela tinha sido usada anteriormente no ano de 1971, mas uma versão também bem mais calma, uma versão bem menos demente, eu diria, como música de abertura da novela da TV Tupi, O Hospital. Inclusive, em 1971 foi lançado um compacto do Walter Franco com essa música chamada Tema do Hospital. Aqui ela é retomada, mas ganha uma nova roupagem, bem mais crua, bem mais tensa e intensa, eu diria, e foi rebatizada como Fundo do Poço. Então esse Ou Não aqui, novamente mostrar a capa dele, é um disco perturbador. Ele junto com o Araçá Azul do Caetano Veloso lideram aí a lista de discos mais devolvidos, na verdade. Então não é um disco fácil, não é um disco para quem quer ouvir aquela música mastigadinha, mas é um disco altamente recompensador para quem procura se aventurar mais em músicas mais instigantes, em músicas mais autorais, em músicas mais intensas, no caso. Depois veio o segundo disco dele, tido por muitos como a obra-prima. Eu simplesmente não consigo escolher entre o primeiro e o segundo disco, eu amo os dois, mas eles são bastante diferentes.
o que o Ou Não tinha de cru, esse aqui, Revolver, de 1975, ele tem de elaborado. Ambos são inovadores à sua maneira. Porém aqui o Revolver, infelizmente, essa edição em CD aqui que saiu em 95, se não me engano, 94, 95, ela usou como referência gráfica a reedição do disco de 1979. Qual que é a diferença? A diferença é que na edição original de 1975 não tem os nomes das músicas na capa e nem o título do álbum, é só a foto. E aqui você tem timbres muito peculiares de teclados, de percussão, de guitarras também, e os maiores clássicos aqui do Walter Franco estão nesse disco, como Feito Gente, foi regravado pelo Ira, por exemplo, muito tempo depois. Aqui você tem Mamãe d'Água, que é uma música que eu também sou completamente apaixonado por ela. Você tem Cachorro Babucho, que também foi regravada pelo Jardim Macalé no álbum Contrastes de 1977. Então é um álbum recheado de clássicos aí, e a sonoridade é bem diferente da do Ou Não. O que o Ou Não tem de cru, ele tem de elaborado. Você tem aí uma sonoridade bem mais complexa do que no caso do Ou Não. Tem algumas músicas que o violão sobrepõe também, mas aqui já é um disco que você sente até que o Walter Franco se enveredou mais pelo rock mesmo, e não tanto pelo MPB. Mas ambos são igualmente excelentes. Eu sinceramente não consigo escolher qual dos dois é o melhor. E acho que ele ficou meio assustado com esses dois discos, com a intensidade, com a carga tensa desses discos. Eles são discos bem difíceis de se ouvir, não são discos indicados para quem está passando por algum problema nervoso, algo do tipo. Eles não são discos fáceis de ouvir, não são discos à primeira audição agradáveis. Então acho que isso pesou para ele continuar a carreira dele. 3 anos depois do Revolver, em 1978, ele lançou um disco bem mais acessível, bem mais convencional, mas também muito bom, excelente, que é esse aqui. Respire Fundo. Nesse disco aqui, muita gente boa dá uma força pro Walter Franco aqui. A gente tem participações especiais de nomes que já eram conhecidos na música brasileira e que viriam a ser também. Então, quem já era conhecido que participa aqui desse disco? Zé Ramalho, João Donato, Elba Ramalho fazendo backing vocals também. E o Sérgio Dias e o Arnaldo Batista, os irmãos daí dos Mutantes, também já eram bem conhecidos à época e ajudaram aí também nesse disco, na faixa Lindo Blue. E quem que participa desse disco e que viria a ser conhecido? Lulu Santos, tocando guitarra, e o Lobão, tocando bateria, também na música Lindo Blue. Até o Lobão, num livro que ele fez sobre música, ele fala que foi o primeiro trabalho dele em estúdio, como baterista. Foi nessa música, nessa faixa Lindo Blue. E aqui os destaques aqui são bem mais fáceis de pensar. Esse disco eu já não gosto tanto quanto os outros dois. Tem algumas músicas que são um pouco menos relevantes, mas tem ótimas músicas também, como é o caso de Coração Tranquilo, que até virou, a letra da música virou até um ditado popular, que tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Com certeza você já deve ter ouvido falar dessa frase, já deve ter ouvido essa frase, e essa frase justamente é a letra da canção Coração Tranquilo aqui que está nesse disco. E além disso também a gente tem aqui Criaturas, a gente tem aqui Lindo Blue, a própria faixa título Respire Fundo. Então são faixas encantadoras também e bem diferentes dos outros dois discos. Os outros discos têm de estranho, de anticonvencional, esse aqui já é bem mais convencional, mas ainda assim excelente. Depois, em 1980, viria esse aqui, Vela Aberta, que é um disco que é um pouco mais irregular do que todos os outros. Nem todas as faixas são boas. Eu colocaria 2 faixas, principalmente os maiores defeitos desse disco aqui. Eu diria que são 2 regravações. A regravação de Feito Gente, que está no Revolver,
e principalmente a regravação de Me Deixe Mudo do Ou Não. Essa versão aqui de Me Deixe Mudo é muito inferior à versão original, não tem nem comparação. Mas ainda aqui você tem um grande clássico do Walter Franco, que foi regravado inclusive pelo Camisa de Vênus, Canalha. Canalha é desse disco aqui. Além disso, Vela Aberta, faixa título, também até hoje é muito tocada em rádios especializadas em MPB. E uma música que eu considero que é a mais injustiçada, talvez, do Walter Franco, tá nesse disco também, que é chamada Divindade. Ninguém deu muita bola para essa canção, com exceção da Melinha. A Melinha regravou essa música Divindade no álbum dela, que tem o grande sucesso Frevo Mulher, do Zé Ramalho. Então, nesse álbum que ela canta Frevo Mulher, ela também canta a música Divindade do Walter Franco. Então essa eu considero uma música das mais injustiçadas do Walter Franco, porque ela é excelente. Depois, em 1982, viria o que eu considero o álbum menos inspirado do Walter Franco. Tem apenas o nome, leva apenas o nome dele, Walter Franco. Isso aqui nem foi lançado em CD, na verdade. Isso aqui não diria que é pirata, mas é uma regravação, uma regravação assim, artesanal. Isso que eu comprei lá na Galeria do Rock, lá nos idos de 2003. 2001, desculpa, em 2001, não foi em 2003. E aqui fica difícil a gente apontar uma música, as músicas são todas muito parecidas, eu acho, e com ele não estava nos seus melhores momentos ali, mas Remador é uma música razoavelmente boa. No Exemplar de um Velho Livro também eu considero razoável. E o interessante dessa regravação que eu comprei aqui na Galeria do Rock, essa regravação artesanal, é que ela tem 3 faixas bônus e 2 delas são muito interessantes. Primeiro, a versão original do tema do Hospital, daquele compacto lá de 1971, dá para ouvir aqui nesse álbum. E também a versão original de Muito Tudo, uma música que o Walter Franco defendeu no festival de MPB em 1975. E aqui ela aparece na sua versão original. Depois a gente vai ver que o Walter Franco regravaria essa música, essa mesma música. E se passaram 19 anos para o Walter Franco lançar um disco novo. O Walter Franco aqui é de 1982. Somente em 2001 o Walter Franco reapareceria com esse disco aqui, Tutano. E com algumas parcerias interessantes, como é o caso da parceria dele com o Arnaldo Antunes, na faixa de abertura, na faixa Nassa. Também esse disco também eu digo, não está à altura do Ou Não, ou do Revolver, ou até mesmo do Respire Fundo, mas ele é bem superior ao Walter Franco de 82. Aqui a gente tem também ótimas músicas, como Senha do Motim, como Gema do Novo, como Ai Essa Mulher, Quem Puxa os Seus Não Degenera, a própria faixa título Tutano, que é bem estranha, lembra um pouco na concepção dela, na estrutura dela, as faixas do Ou Não, apesar de ela ser uma faixa eletrônica, na verdade, se utiliza de bastante elementos eletrônicos. E aqui também a gente tem, como eu falei, a regravação de Muito Tudo, aquela faixa que o Walter Franco defendeu num festival de MPB em 1975, com apoio do maestro Júlio Medalha, ele que escreveu o arranjo da canção lá em 1975. Então, esses são os 6 discos que o Walter Franco regravou na sua carreira, que não é prolífica, mas é genial. Principalmente os 2 primeiros discos merecem ser ouvidos e reouvidos até a exaustão. Sem dúvida, eu colocaria em qualquer um deles entre os 5 melhores discos já lançados no Brasil. Isso que, olha, que a gente tem muita coisa boa, ao contrário do que o pessoal pensa, lançado aqui no Brasil. Então, como eu sempre falo para vocês, toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Então, por hoje eu fico por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira. Até lá!